Bom dia, manhã de 25 de abril para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 846. Estamos vendo dificuldades no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 31, verso 4, lemos assim: Então diz Saul ao seu pajem de armas: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém, o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Saul tomou a espada e se lançou sobre ela, mas nós temos no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 1, um amalequita que diz que ele que matou a Saul. Afinal de contas, qual relato da morte de Saul está correto? O de 1 Samuel, capítulo 31, ou o relato do amalequita em 2 Samuel, capítulo 1? Como pode ambos estarem corretos? Vamos então à solução dessa dificuldade. 1 Samuel, capítulo 31, verso 4, informa-nos que Saul fora ferido mortalmente por uma seta dos filisteus na desastrosa batalha do Monte Gilboa. Percebendo estar prestes a morrer, o próprio monarca apelou para seu escudeiro para que lhe enfiasse a espada no coração e o matasse de imediato, para que porventura não viesse esses incircuncisos, no caso os filisteus, e me transpasse e me escarneçam de mim. Mas desde que seu ajudante recusou a tirar a vida de seu rei, Saul arrancou a espada, apoiou o punho fortemente contra o chão e tomou sobre ele para acabar com sua vida ali e naquele momento. Em 2 Samuel 1, lemos que um certo amalequita, o qual havia servido no corpo da guarda de Saul, fugira do campo de batalha e havia tomado o caminho do acampamento de Davi, a fim de levar-lhe algumas notícias sobre a morte de Saul. Segundo o relato que ele fez a Davi, do verso 6 ao 10 de 2 Samuel, capítulo 1, ele fora convocado por Saul para estar ao seu lado, e estando ele sem esperança, rodeado pelos vencedores, esse amalequita teria recebido ordens para que lhe tirasse a vida de imediato, para pôr um fim em seu sofrimento, pois fora ferido mortalmente. Esse servo teria então atendido ao desejo do rei, de acordo com o verso 10. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e trouxe aqui ao meu senhor. Esse relato apresenta discrepâncias óbvias em relação a 1 Samuel 31, mas não é registrado como sendo expressão real do que aconteceu a Saul em seus últimos momentos. É apenas o registro de um amalequita mercenário disse ter acontecido, pelo fato de trazer a coroa e o bracelete de Saul em suas mãos e apresentá-lo ao novo rei, no caso Davi. Ele obviamente julgava que receberia uma boa recompensa e muito prestígio no serviço ao sucessor de Saul. À luz do relato do capítulo anterior, concluímos que esse amalequita estava mentindo, com o objetivo de ganhar uma boa recepção da parte de Davi. Mas o que aconteceu realmente foi que, após Saul haver tirado sua própria vida e tendo seu escudeiro feito o mesmo, seguindo o exemplo do seu senhor em 1 Samuel 31:5, o amalequita passara por perto naquele momento e reconhecera o cadáver do rei. Ele bem depressa tirou-lhe a coroa e o bracelete,
antes que as tropas dos filisteus o encontrassem. A seguir, capitalizou sua boa sorte e fugiu do campo de batalha, indo ao acampamento de Davi em Ziclague. No entanto, aquilo que ele julgara ser fidedigno ou digno de recompensa, transformou-se em motivo por sua morte. Davi ordenou que ele morresse naquele lugar mesmo, dizendo: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque com a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor, segundo Samuel 1,16. A falsidade meliflua desse homem trouxe-lhe o oposto do que esperava, pois não pôde prever que o elevado código de honra de Davi o levaria a agir daquela forma. Devemos acrescentar que esse amalequita em particular viera de uma tribo diferente da que Saul havia anteriormente destruído sobre as ordens de Deus, e a de que Agag era chefe, 1 Samuel 15, versos 7 e 8. Eles viviam entre Ávila e Sur. Todavia, havia outros que não se envolveram nessa guerra, alguns dos quais tinham invadido o acampamento de Davi em Ziclague, em 1 Samuel, capítulo de número 30. Com isso, concluímos essas dificuldades no livro de 1 Samuel. Que Deus te abençoe. Amanhã começaremos com dificuldades no livro de 2 Samuel. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva, PR Eugênio Piacentini. O canal está cada vez melhor, cada vez mais conteúdo, mais dificuldades, mais curiosidades, mais um verso da Bíblia por dia, sem contar os comentários da Escola Bíblica Dominical. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.